Fala pessoal, tudo bem? Elton da Chiptronic aqui. Hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho sobre a carga de teste de componentes internos para o equipamento Resolve. Por que é importante e por que nós ficamos muito satisfeitos com esta carga? Nós verificávamos um problema de forma geral nas oficinas, que era o quê? Quando se tinha um problema com bombas de Arla ou com DCU que seja ali, se fazia ali o teste de dosagem e muitas vezes a ferramenta que se tinha nas oficinas era fazer o teste de dosagem. Então, coloco um scanner, vou lá e faço o teste de dosagem. Mas muitas vezes não dosava. E quando não dosava, ou quando não dosa, não há o processo de dosagem, aí nós temos um problema, porque nós não sabemos qual é o componente defeituoso dentro da bomba. Então nós sabemos a partir disso que a bomba não está fazendo o processo de dosagem, mas nós não sabemos qual é o componente defeituoso dentro desta bomba. A partir disso é que a Chiptronic trabalhou para poder dar um feedback legal para o usuário a respeito de qual era o componente defeituoso. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a carga que exatamente nos dá esse feedback, que é uma carga que se chama teste dos componentes internos das DCUs. O que é esse teste? Esse teste ele deve ser feito quando eu quero verificar a condição de uma bomba e eu trago ela para a bancada, faço as ligações e eu vou fazer o teste de cada componente individualmente dentro da bomba. Cada bomba vai ter a sua particularidade, vai ter os seus componentes, mas a partir disso a carga vai estar ali já pronta para realizar o teste em cada um dos componentes. Então a intenção é que nós testemos os componentes hidráulicos e pneumáticos, os componentes eletrônicos e até mesmo componentes mecânicos. Eu hoje estou com uma bomba aqui que é do Volvo, é uma Denoxtronic 2.1. O que eu preciso ligar aqui? Eu preciso ligar primeiramente os meus hardwares, né? Então eu estou aqui com o Resolve e como eu estou fazendo um procedimento em bancada para testes do sistema de pós-tratamento, então eu estou usando o SCR, que é uma extensão ou um auxiliar para procedimentos de teste de pós-tratamento, isso em bancada. Então eu estou com o meu Resolve, estou aqui com o SCR Test, que é o hardware auxiliar. Estou com os cabos já conectados, eu tenho uma fonte de alimentação, que poderia ser qualquer fonte, neste caso só tem que ser uma fonte 24 volts. Os cabos, todos eles já acompanham o equipamento, então nós temos aqui os cabos de conexão com a bomba e conexão com o injetor. Esses cabos eles já acompanham o equipamento. Essa bomba, a 2.1, ela tem uma particularidade que ela não precisa de ar comprimido. Então, eu só estou fazendo aqui as ligações para fluido e as ligações entre bico e bomba. Então eu tenho uma tubulação entre a bomba e o bico e tenho uma segunda tubulação entre a bomba e um recipiente onde está o meu fluido. Qual é o fluido que eu estou usando? Eu estou usando aqui água desmineralizada para que não ocorra nenhum problema dentro da bomba. Não estou usando Arla, né? Porque o Arla ele cristaliza também quando em contato com o ar, e aí então eu não estou usando Arla, tá? Estou usando um outro fluido. Então as conexões aqui estão feitas bico, bomba e equipamento. Eu tenho aqui um tablet que é onde eu vou ativar as minhas funções. O Resolve ele funciona todo por um aplicativo via dispositivo móvel, de forma bem simples, pode ser no teu celular, pode ser no tablet, qualquer dispositivo móvel, tá? De forma bem limpa e bem clara.
Com os meus componentes todos ligados, eu vou começar a fazer os meus testes. Mais uma vez frisando, por que é importante fazer esse teste? Ele não é somente um teste de dosagem. Ele é um teste onde eu vou conseguir ativar e desativar e ter um feedback do meu aplicativo para cada componente de dentro da bomba. Então é como se eu explodisse essa bomba e separasse cada um dos componentes e testasse eles sozinhos, individualmente. Tá? Isso tudo para facilitar o diagnóstico aí. A intenção sempre com o Resolve, a intenção era exatamente essa, prover um diagnóstico muito mais simples por parte do usuário, um diagnóstico mais fácil, que te desse uma resposta clara, e é isso que eu vou demonstrar para vocês aqui hoje. Bom, vamos lá. Eu estou com tudo ligado, meu hardware, minha bomba, minha parte de hidráulica aqui para o meu fluido. Eu tenho uma proveta aqui, mas poderia ser qualquer recipiente, até porque não é um teste de dosagem, como eu falei, então o volume de fluido que vai vir para a proveta é bem pequeno, é só em um momento específico onde eu vou ativar o bico para testar os sinais, onde eu vou ter ali um pouco de injeção de fluido. Eu vou colocar a tela aqui do tablet para vocês acompanharem. Então eu estou entrando aqui no aplicativo do Resolve, já fiz a conexão via Bluetooth. Eu vou lá entrar em SCR, DCU, testes em bancada, testes individuais dos componentes. Essa bomba ela é uma bomba do Volvo, então ela é uma Volvo Denoxtronic 2.1. Aqui eu tenho as minhas instruções, então a primeira descrição, ela vai me dizer o que é essa carga, o que essa carga faz. Depois ela vai continuar me dando instrução de como fazer esse teste. E a terceira informação que eu tenho é sobre os cabos que eu vou utilizar. Tá? Então neste caso aqui nós já estamos com os cabos conectados, mas o app ele está me dando aqui também quais os cabos que eu iria utilizar. Eu vou aqui para ir para diagnóstico. Nesse momento, quando eu estou entrando na carga, é importante porque isso não fica muito visual ali para o usuário, mas nesse momento eu já testo a alimentação da bomba, se ela está recebendo alimentação e se ela tem comunicação também. Nesse caso aqui nós temos nesta bomba, dois barramentos de comunicação. Neste momento eu estou testando, já testei aliás, os dois barramentos de comunicação também. Então o teste da bomba como um componente geral aqui, ele já se iniciou. Eu estou testando a alimentação, já testei a alimentação e a comunicação. Agora eu entro na minha tela principal e aí assim, você está acompanhando aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho cada parte da bomba descrita e eu tenho aqui um botãozinho aqui de iniciar a execução daquele teste. Então eu tenho primeiro temperatura, sensor de temperatura, sensor de pressão, motor, diafragma e assim por diante. Em todas as minhas as linhas aqui, em todos os componentes, eu tenho um izinho aqui do lado, uma letra I que é informações adicionais. Se eu clicar nele, ele vai me dar mais informações. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no informações adicionais, no sensor de temperatura, e ele vai me dizer assim, o que essa funcionalidade faz, o que este sensor faz e como é testado, ok? Pode surgir uma dúvida aqui já de início em alguém que está nos assistindo dizer assim, Elton, mas na Volvo, na bomba de Volvo, nós não temos o sensor de temperatura do ar lá funcionando. Não temos funcionando, mas o sensor ele está aqui dentro. Então, como o componente está aqui, ele só não está habilitado, mas nós vamos testar ele também, porque o objetivo é testar toda essa bomba. E até assim, uma particularidade é que esta bomba, a parte mecânica e a parte hidráulica, ela pode ser utilizada também na Iveco. Né? Então você faz só a troca da placa e você pode utilizar no Iveco também. A parte eletrônica ela muda, mas a parte mecânica e hidráulica é a mesma. Então
por isso nós testamos também o sensor de temperatura. É uma observação para que já não haja confusão de início, tá? O que é interessante, tudo que nós vamos testar aqui são partes da bomba e não componentes externos. Então, assim, não confundam o sensor de temperatura com o sensor de temperatura lá do ar, lá no tanque, ou na tubulação, ou em qualquer outro lugar. São sensores e atuadores que estão dentro da bomba, tá? Vamos testar aqui então o sensor de temperatura, vocês acompanham aqui, eu vou dar o play. Ele faz um atracamento. Temos uma barra de progresso aqui, que ela foi até o fim, e eu tenho um feedback dizendo assim, ó, componente ok. É simples desse jeito mesmo, tá? A resposta que vai me dar é se o componente está ok ou se esse componente está com avaria. Eu vou para o segundo teste, que é o sensor de pressão. Dei o play, tenho um atracamento na bomba e tenho o feedback do aplicativo me dizendo que este componente está ok. O terceiro teste que eu vou fazer é o motor da bomba. O que se espera desse teste? O que se espera é que ele suba até mais ou menos 4.000 RPM, 3.000 RPM e depois ele baixe, né, gradativamente. Dei o play novamente. Espero que seja possível vocês ouvirem aqui o acionamento. Subo a minha rotação, está em 2.900 agora. Já começou a baixar um pouquinho, diminuiu um pouco a rotação. E ela tende a zero, ela cai para zero. E a resposta que eu tenho, o meu componente está ok. Vou testar agora o diafragma. Mais uma vez, eu dou play e vou fazer o teste do diafragma. Qual é o teste do diafragma? Eu vou subir a pressão, né, até 5 bar, mais ou menos, 4,5, 5 bar, que é a condição de trabalho. E depois eu vou baixar essa pressão. E aí eu tenho o feedback do aplicativo. Cheguei ali até quase 5 bar e imediatamente ele me responde componente ok. O teste ele é bem fluido, gente. Ele é bem fluido e bem simples, porque a intenção é realmente que eu pegue cada parte e teste cada uma delas. E tenha o feedback de que esse componente está ok. O próximo componente que eu vou testar é a válvula de dosagem. Veja, eu não estou testando aqui o injetor. Eu estou testando o acionamento que sai daqui da minha placa e vai para o injetor. O componente que eu estou testando é este aqui, ó, é a placa e o módulo aqui, não o injetor, tá? O que eu vou fazer aqui quando eu der o play? Nesse sistema eu tenho dois sinais PWM, um faz o acionamento positivo, o outro faz o acionamento negativo. Cada um tem uma frequência diferente e um duty cycle diferente também. O que nós vamos fazer é medir esse sinal e ver se ele está ok. Vamos dar um play aqui, válvula de dosagem. Ele vai pressurizar a bomba por um momento, porque é preciso, né? E logo na sequência eu faço uma sequência de atracamentos e meço como está o duty cycle enviado pelo módulo. Pressurizou. E eu tenho uma sequência de atracamentos. Isso para o primeiro sinal, que é o positivo. Agora nós vamos para o sinal negativo. Eu tenho um duty cycle de 80%. Novamente pressuriza a bomba e tem uma sequência de atracamentos. O equipamento ele está fazendo neste momento a comparação do sinal, verificando como está esse sinal. E eu tenho uma resposta que o negativo, o acionamento negativo está ok também. Sempre quando se faz qualquer procedimento que gere pressão, é ideal que façamos depois um procedimento de drenagem. Até
por segurança aqui, para não tomar um banho tirando as mangueiras aqui, é o ideal que se faça. Mas o procedimento da válvula de drenagem também é um procedimento que está presente no uso diário da bomba, na condição de uso dela lá no caminhão, por exemplo. Cada vez que você desliga o caminhão, você ouve a bomba fazendo a drenagem do sistema, para que não fique resíduos de ar lá dentro dela. Então nós vamos fazer o teste da válvula de drenagem também. Mais uma vez frisando que se eu quiser informação sobre aquele teste, eu posso clicar aqui no ícone da informação e eu vou ter uma informação adicional sobre este teste em específico, tá? Válvula de drenagem, que eu vou fazer agora. Vou tirar a pressão de dentro da bomba, ela vai tirar a pressão e, consequentemente, vai jogar todo o fluido que ainda está dentro dela para fora, retornando para o meu tanque, tá? Retornando para o meu reservatório. Veja comigo que a pressão está em 0, né? Que é esperado, realmente, eu estou tirando a pressão e voltando, retornando todo o fluido para dentro do meu reservatório. O procedimento demora um pouquinho para até tirar todo o fluido, mas eu já garanto também daí que o componente está ok, o componente que faz a drenagem, que é a válvula de drenagem. Reparem comigo aqui que é bem, enquanto vai rodando aqui a carga de drenagem, repara comigo que é bem limpo, né, toda esta parte. Alguém poderia perguntar, Elton, onde está a parte de simulação dos sensores, né? Toda a parte de simulações que a gente precisa, seja para sensor, seja para atuador, ela está dentro deste hardware, que é o SCR Test. É para isso que ele serve, né? Então, enquanto nós temos toda a parte de função dentro do Resolve, aquilo que é particular do sistema de pós-tratamento, ele está aqui dentro do SCR. Vocês podem ver que é um hardware bem pequeno, não ocupa muito espaço. Embora ele seja pequeno, a tecnologia que está embarcada é muito grande, né? E é isso que tornou possível ficar assim de uma forma bem fácil de se testar, onde eu não tenho muitos componentes, eu não tenho que ter grandes espaços, eu não tenho nada disso. Ficou bem simples. O gerenciamento por aplicativo também é muito legal. A gente vai falar bastante disso ainda no próximo, em outros vídeos, para que todo mundo conheça exatamente o que é o Resolve e como ele pode ser aplicado no dia a dia da oficina, sempre com a intenção de trazer soluções mais práticas e mais fáceis para o usuário. Mas vamos continuar aqui o meu teste. Agora eu entro numa parte que é muito legal, né? Porque eu disse a vocês que nós testaríamos a parte mecânica, nós testamos o motor, a parte hidráulica nós testamos eletroválvulas, e agora nós entramos em um teste que é a parte eletrônica, que é muito importante. Essa bomba, por exemplo, ela é formada pela parte mecânica, hidráulica, e temos também a parte eletrônica, que é a placa, que é o módulo, né? Tá, aqui quando eu passei os testes, todos os meus testes da parte mecânica e hidráulica, eles foram ok, eu tive um positivo de retorno. Agora eu vou fazer o teste da parte eletrônica. Eu já testei alimentação e comunicação, tá? Agora o que eu vou testar? As saídas e entradas do módulo para os componentes externos. O primeiro teste que eu vou fazer é o de temperatura do tanque. Então eu vou testar as entradas, os pinos de entrada e saída do meu módulo, tá? Vou colocar para rodar aqui para vocês verem. Dei o play. E primeiro ele vai testar o negativo. O negativo ele vai do módulo para o sensor, tá? Então eu estou testando essa saída do módulo e eu recebo o sinal. Mas como nós conseguimos testar o sinal? Nós testamos o sinal da seguinte forma: ele entra no módulo, o módulo vai processar este sinal e onde nós teríamos a resposta desse sinal? Do outro lado, via rede CAN. Então, quando eu testo o sinal,
quer dizer que o sinal está entrando dentro do módulo, passando por todo o circuito onde ele precisa passar e saindo no diagnóstico. Então eu garanto que a entrada e a saída está ok. Aqui eu tive uma resposta positiva para negativo e para sinal. O sensor de temperatura do tanque não tem positivo, Elton? Não, não tem. Neste caso é só negativo e sinal. Isso é característico dele. O que é interessante também que enquanto eu vario o sinal, eu tenho a resposta em temperatura. Nesse caso ela vai até 110 graus, né? Que seria assim o máximo ali da temperatura do tanque. Então eu tenho a variação, tenho a resposta e tenho o feedback ali de que está ok. Muito legal, né? Eu vou testar agora o sensor de temperatura, as saídas para o sensor de temperatura do pré-catalisador. Lembrando que de um modelo para o outro nós vamos ter uma certa variação, porque um modelo tem um sensor a mais, um outro um sensor a menos, então nós vamos ter uma certa variação. Como é específico de uma montadora, os sensores que nós vamos ter aqui são os que estão dentro desta bomba. Aliás, os sensores que nós vamos ter aqui são os que fazem parte deste sistema. Já fiz o teste do negativo, saindo de bomba para sensor, e agora estou fazendo a variação do sinal. Repare que minha temperatura está ali entre 780 e 800 graus, é o sensor de temperatura do pré-catalisador e ele atinge altos valores de temperatura. E eu também tenho aqui a resposta ao feedback e sinal ok. É simples, né? É simples demais, vamos falar a verdade. É muito legal de se testar, né? Eu vou agora para o nível do tanque. Vocês podem reparar aqui no vídeo que o nível do tanque eu já tenho positivo, negativo e sinal. Onde positivo e negativo são saídas e sinal entrada. Vou testar cada uma dessas partes. Dei o play. Olha, aqui eu tive um problema já. Vocês podem ver aqui no vídeo, né, no tablet, ó. O meu positivo do nível do tanque, a barra ficou vermelha e ele escreveu assim, ó, positivo com avaria. O negativo me respondeu com ok, né? Agora vamos aguardar o teste do sinal. O nível do tanque está ali numa variação de mais ou menos 50%. E eu tenho também o sinal com problema. Então olha que legal que é na prática enxergar uma falha e ver uma falha. Quando eu testo o nível do tanque, o positivo, ou seja, o pino que sai daqui, ou o circuito que sai daqui e vai para o sensor, ele está com problema, no positivo. O negativo não, tá ok. O sinal eu também tenho um problema, né? Nesse caso aqui, o que nós faríamos aqui? Vamos mexer nessa placa. Vamos ver qual que é o problema. Ou será que é um terminal quebrado aqui no conector? É a placa? Não sei. Mas o que eu sei aqui que eu tenho um problema nas saídas e na entrada dos circuitos que vão para o sensor de nível do tanque. Finalizei meu teste, diagnostiquei a minha bomba. Eu sei que essa bomba tem um problema aqui na placa. Posso parar, vou parar o meu teste aqui, ó, clico aqui em parar, o app vai me pedir para confirmar, eu confirmo e eu finalizei o meu diagnóstico, que é legal. Posso pegar esse resultado agora, gerar um relatório e compartilhar via WhatsApp, por exemplo, de forma rápida e fácil, para que o meu cliente também saiba já quase que imediatamente a condição que está essa bomba, qual é o problema que ele teve nessa bomba. Ali no relatório eu consigo colocar outros dados ali que sejam importantes. Isso são facilidades que o dispositivo móvel nos dá. Gente, esse vídeo ele é um pouquinho longo, porque tinha que explicar todas as funcionalidades, mas o intuito era que realmente se entendesse o que é a carga de teste individual que nós fazemos com o Resolve e com a ferramenta de expansão SR Test. Tá? O objetivo, mais uma vez, trazer praticidade e facilidade no dia a dia da oficina,
fazer com que consiga se enxergar realmente qual é o defeito para poder consertar, né? E é isso aqui. Se você tiver mais dúvida, liga aí para os nossos consultores, tira as dúvidas todas e não perca os outros vídeos também. Muito obrigado e até a próxima!